O Internacional para o jogo de logo mais às 9 horas da noite contra a seleção mexicana tem mais uma baixa de última hora. Isso porque o volante Fernando está fora do jogo. Ele faz ainda uma espécie de controle de carga. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes, inclusive trazendo a tendência de escalação e te falando sobre duas outras informações. Sobre Kaique Rocha, jogador que já está em Porto Alegre e será novo reforço do Internacional, jogador que está sendo recontratado, já que atuou já pelo Inter em 2021, e te falar também sobre o lateral esquerdo Ramon do Olympiacos, que também tem negociações avançadas com o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver conteúdo novo aqui, tu não vai perder absolutamente nada. Teu celular, teu smartphone vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, que joga daqui a pouquinho, 9 horas da noite, contra a equipe da seleção do México, né? O Inter que joga no estádio Beira-Rio, expectativa de mais de 45 mil torcedores para esta partida, mas eu tô trazendo este vídeo agora à tarde antes do jogo para te trazer uma atualização importante, e principalmente no que se diz respeito a uma baixa para esse jogo e de última hora inclusive, que é a do volante Fernando. O volante não estará à disposição do técnico Roger Machado para este amistoso. O atleta está fazendo controle de carga, realizando algumas atividades específicas e para não ter o risco de ter uma lesão, já que é um atleta já com uma idade um pouco mais avançada, ele será poupado deste amistoso contra a seleção do México. Com isso, existem duas possibilidades. A de Rômulo, que seria o primeiro substituto, ou o de Ronaldo, jogador que foi contratado nessas últimas semanas, vindo da equipe do Juventude, pode atuar como um primeiro volante. Sendo assim, já não tendo Bruno Tabata, Sérgio Rocher, Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, Gustavo Prado e Augustinho Rogel, e agora também Fernando, a tendência de escalação no Inter para este amistoso contra o México tem Antony no gol, Bruno Gomes na lateral direita, a dupla de zaga com Vitão, Cleiton Sampaio e na lateral esquerda uma grande dúvida, mas a tendência para Brian Aguirre atuando ali de maneira improvisada. O meio de campo com Rômulo, Thiago Maia e Alan Patrick. Abertos Wesley de um lado e Wanderson do outro. Apesar de ter uma possibilidade, quem sabe, do Bruno Henrique aparecer por ali também, com uma espécie de um meia ponta pela direita. E na frente, Rafael Santos Borré. Esse é o time que o Internacional deve colocar a campo para enfrentar a seleção mexicana, que também vem com muitos desfalques, já que, como não é uma data FIFA, a seleção mexicana acabou convocando somente jogadores que atuam no próprio México, né? E assim a gente tem alguns jogadores ali. A principal ideia desse amistoso da seleção mexicana é trazer os jogadores mais jovens, né? Tem muitos jovens nessa seleção mexicana, eles que vão sediar a Copa de 2026, já estão garantidos na Copa do Mundo e estão fazendo muitos testes. Até por isso essas duas partidas, né, que tem contra agora o Inter e posteriormente no dia 20 contra o River Plate, vai servir bastante para eles conseguirem fazer este tipo de situação, já que como eles não estão participando das eliminatórias, eles acabam não tendo tantos jogos quanto os seus respectivos adversários, tá bom? Agora, eu quero te trazer também uma outra situação, que é para te falar sobre duas contratações que estão acontecendo neste momento no Internacional. A primeira que aconteceu ontem à noite, que eu tenho certeza que foi muito criticada pela torcida do Internacional, e inclusive pode estar sendo também muito criticada por você, que é a contratação de Kaique Rocha, jogador de 23 anos que chega em definitivo do Atlético Paranaense. Possivelmente vai assinar um contrato de 2 a 3 temporadas com o Internacional, com o Inter agora tendo 60% dos seus direitos econômicos. Lembrando, para quem não lembra, o Kaique Rocha já foi jogador do Internacional nos anos de 2021, 2022 e depois acabou saindo do Internacional para o próprio Atlético Paranaense.
nesta temporada, nesta última temporada pela equipe do Atlético Paranaense, em 2024, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, sendo o jogador que mais vezes atuou no Campeonato Brasileiro, inclusive tendo uma crítica muito forte por parte do torcedor do Atlético Paranaense, por ter sido um zagueiro que falhou em muitos jogos no Brasileirão. Se a gente for pegar na madeira cru, pegando só os números do Kaique Rocha, e a gente usa até o SofaScore para tentar medir esse tipo de situação, o Kaique Rocha sim tem bons números, inclusive números superiores a todos os zagueiros do Internacional. O problema é que esses aplicativos ele acabam trazendo somente o número e não exatamente a atuação que o atleta possa ter fazido na partida, e exatamente por isso ele chegou a ter vídeo de diversos erros que ele fez no Atlético Paranaense, e é um zagueiro que chega como novo reforço ao Internacional, um atleta que inclusive já realizou exames médicos nesta manhã em Porto Alegre e a qualquer momento pode ser anunciado como novo reforço do Internacional. Opinião própria aqui minha, e aí fazendo um pequeno juízo de valor desta contratação, não me agrada. O Inter precisa de zagueiros nessa janela de transferências e a contratação do Kaique, para mim, não muda em nada. O Inter precisava de um zagueiro forte, um zagueiro de envergadura, que pudesse chegar e a gente realmente ver que vai resolver os problemas junto com o Vitão, que na minha opinião é o único zagueiro confiável deste time do Inter. A contratação do Kaique Rocha é mais uma contratação e mais um atleta para compor elenco. Uma função que a gente não precisa. Zagueiros para compor elenco a gente já tem e se chamam 4. Cleiton, Augusto Rogel, Pedro Cauã e Vitor Gabriel. E agora o Kaique. Zagueiros confiáveis mesmo, somente o Vitão, já que o mercado ainda está machucado. Mas as contratações não param por aí, porque o Inter também está encaminhando a contratação do lateral esquerdo Ramon, jogador que atua pelo Olympiacos da Grécia. O Ramon vai ser uma espécie de reserva do Alexandre Bernabei, que também já chegou em Porto Alegre de carro nesta manhã a Porto Alegre. O Ramon chega para ser o substituto do René, que foi para o Fluminense. Ramon é um jogador de 23 anos, que era das categorias de base do Flamengo, passou pelo Espanhol da Espanha, ficou 2 temporadas, as últimas 2 temporadas atuando pela equipe do Cuiabá aqui no Brasil, mas pertence à equipe do Olympiacos da Grécia. O Olympiacos, inclusive, se mostrava irredutível quanto às negociações e só queria liberar esse jogador de maneira definitiva. A princípio, o Inter está conseguindo trazer esse atleta de maneira gratuita por meio de um empréstimo. E esse empréstimo, caso no final do ano ele acabe jogando bem pelo Internacional, existe a possibilidade, posteriormente, do Inter acabar comprando em definitivo esse jogador. Com a contratação do Ramon, teoricamente, o Inter resolve o problema na lateral esquerda, já que vai ter o Bernabei como titular e o Ramon como opção no banco de reservas, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações do Internacional. Espero que com uma vitória do Inter. Grande abraço, valeu, falou e foi!